Olá, meus amores dos segundos anos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam, tá? Estou emanando muitas boas energias para vocês e torço que esse momento estranho passe, né? E que fique tudo bem, a gente volte a se encontrar melhores, né? Aqui está o fechamento do conteúdo de urbanização para vocês. Semana que vem a gente vai começar um novo conteúdo chamado Fontes de Energia, que vai ser muito legal. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se ficou alguma dúvida, já sabem que podem me procurar, tá certo? Então, assistam a aula e divirtam-se. Beijos, beijos, saudade. Pois bem, vamos lá. Aqui está a parte 2 do nosso conteúdo de urbanização. A Pro dividiu em duas partes, porque a parte 1 ficou mais sobre a historicidade das cidades, como elas surgiram, como esse processo se intensificou ao longo dos anos, dos tempos e em diversos lugares, tá? Nessa parte 2 eu vou entrar com alguns conceitos mais específicos. E aí, coloquei essa fotografia tão bonita na cidade de Petrolina e de Juazeiro, porque falar de cidade e não falar das nossas cidades não tem nem graça, né? Então, durante a aula vocês vão perceber alguns conceitos que se aplicam muito às nossas cidades. Então, eu queria que vocês prestassem bem atenção, tá certo? Vamos lá. Eu vou só recapitular algumas coisas da aula passada para poder a gente emendar a linha de raciocínio, tá? E mais essas coisas foram ditas na aula passada. Eu comecei falando sobre o surgimento das cidades, como elas surgiram, e aí falei de Babilônia, de cidade de Ur, e também falei que elas tinham sempre um caráter de ordem geográfica natural, sempre elas se formavam ao entorno dos rios, isso de uma forma não desproposital. Era uma estratégia, já que toda a economia ela estava baseada na agricultura, portanto, era mais viável que essas cidades se formassem ao entorno dos rios. Mas no centro de poder, no centro das cidades, eram conhecidos como centro de poder e centro de negócios, tá certo? Aí nas áreas mais afastadas ficavam os agricultores que produzia tudo que ia para esse centro de poder ou centro da cidade para ser comercializado. Mas sempre dentro do centro ficava só as pessoas mais importantes, entre aspas, as pessoas de maiores poder, tá certo? E aí eu falei também que a cidade, ela, ao longo dos anos, ela foi ganhando e perdendo importância. No século X, mais ou menos, essa economia ela ainda permanecia sendo toda baseada na agricultura. Só que aí as cidades elas foram perdendo poder, foram perdendo importância. Por quê? Porque tudo que era produzido nos feudos, dentro do campo, era produzido no campo e consumido no campo. Portanto, as cidades ela perdiam a importância de fazer essa comercialização. Então as cidades elas foram perdendo força, então foram diminuindo em suas formações. E aí isso passou até o século XIII e XIV, até que novamente renasce as cidades medievais. Essas cidades medievais elas vieram com as novas conjunturas e funções econômicas porque surgiu uma nova classe social chamada de burguesia. Eu acho que vocês já viram isso em história ou sociologia. E filosofia também. Burguesia era uma classe social composta por mercadores e comerciantes, que eram as pessoas que ficavam no centro das cidades comercializando tudo que vinha do campo. Mas aí, além de surgir essa burguesia, além de eles comercializar, começou a superfaturar, a super acumular os produtos que estavam sendo comercializados. Eles sentiram a necessidade de comercializar esses produtos para outras cidades circunvizinhas. Olha a moto a hora. Então, eles começaram a sentir a necessidade de comercializar ou de exportar essas produções.
Então, quando as produções e o capital, o dinheiro primitivo, começa a exceder, ou seja, a sobrar, esse processo do feudalismo, da economia ser apenas feudal, ele vai entrando em retrocesso e, de repente, aparece o capitalismo, que é o nosso atual sistema econômico. Então, acontece a ruptura desse sistema feudalista para o surgimento do capitalismo. Aí não tem como falar de urbanização, ou seja, do processo de formação de cidades, sem falar de industrialização e sem falar de capitalismo. Os três são três conceitos inerentes, tá certo? Porque as cidades, elas só começam a ganhar realmente força, as pessoas começam a ir embora mesmo para as cidades após a famosa Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Então, no século XVIII, de repente, aparecem as primeiras indústrias, foram indústrias têxteis que produziam roupas. De repente, aparecem essas indústrias e as pessoas vão até as cidades à procura de emprego, tá? Então, quando existe maior população na cidade do que no campo, eu posso dizer que esse lugar ele está sendo urbanizado, ou então que a maior parte da população está na zona urbana. Quando essas pessoas saem da zona rural para ir para as cidades, chama-se de êxodo rural, tá? Então, esse capitalismo ele vai ganhando mais intensidade. O que é capitalismo? Acúmulo de capital, acúmulo de dinheiro. Esse dinheiro vai sendo acumulado por causa da industrialização, do processo de implantação de indústrias. E esse processo de implantação de indústrias chama a mão de obra. Então, a mão de obra vai para as cidades e começa o processo de urbanização. E aí eu coloquei esse gráfico representando a população rural no mundo de 1950 até uma projeção de 2050. Então, a gente pode perceber a partir daí que até a década de 90, grande parte da população do mundo ainda vivia no campo, mesmo depois da Revolução Industrial, tá? Aí, no início do século XX, isso tudo se inverte. Maior parte da população passa a viver nas cidades. E aí também fiz esse processo de diferença da urbanização nos países pobres para os países ricos. Nos países ricos, esse processo de urbanização é mais antigo, ele iniciou de uma forma mais efetiva no século XIX. Ele iniciou no século XVIII na Inglaterra, mas ele foi se expandindo para todos os países ricos efetivamente no século XIX, tá? Já nos subdesenvolvidos, que são os mais pobres, esse processo é muito mais recente, após a Segunda Guerra Mundial. Nos ricos, esse processo já foi concluído. O que é que eu posso dizer de uma urbanização concluída? Porque as cidades elas já têm muita infraestrutura para todos os moradores, escola, moradia, saneamento básico, certo? E já nos subdesenvolvidos ainda está em processo. Nos ricos, existe o predomínio da população em médias e pequenas cidades, já nos pobres, existe o predomínio das pessoas em grandes cidades, que é um exemplo aqui do Brasil, que grande parte da população ainda está nas maiores cidades ou nas metrópoles, que a gente vai ver o que é esse conceito daqui a pouco, tá bom? E nos países ricos existe uma boa infraestrutura urbana, já que nos mais pobres existem muitos problemas urbanos e uma macrocefalia urbana, ou seja, um inchaço, muita gente acumulado sem ter infraestrutura. E aí aparecem, obviamente, os problemas urbanos. Por quê? Porque isso aconteceu de uma maneira muito intensa. Então, a infraestrutura não chegou de uma forma igualitária para todo mundo. Então, aparecem os problemas urbanos. Eu coloquei essa fotografia que ela é muito famosa, que do lado direito tem um condomínio muito bonito, muito chique. Ao lado esquerdo tem a favela. Então, isso representa basicamente as cidades dos países subdesenvolvidos, porque passou a ter uma saturação nessas cidades. Muita gente correu para a cidade à procura de emprego e aí
não tinha infraestrutura para todos. Eu tenho quase certeza que todo mundo tem um amigo, um parente, alguém que foi para São Paulo ou qualquer outra cidade do sul, sudeste, à procura de emprego da década de 90, 80. E essas pessoas, quando elas foram para lá, elas só foram para procurar emprego, então elas não tinham nenhum tipo de estrutura para poder permanecer por lá. Então, todo esse processo de inchaço das cidades, ela aconteceu por causa do êxodo rural. Ou seja, todas as pessoas saindo do campo para ir morar na cidade. E aí acontece a formação das metrópoles. Só para poder deixar vocês a par do que é metrópolis, tá? Metrópolis vai ser aquelas cidades que tem muito mais pessoas acumuladas, a população é muito alta e geralmente elas têm que ter equipamentos urbanos que qualifique essa cidade, que tem que ser o quê? Bancos, corretoras, bolsa de valores, que é um setor financeiro, né? Clínicas, laboratório, hospital avançado, centro tecnológico, universidades. Então, eu vou dar um exemplo muito simples daqui de Petrolina. Por exemplo, se alguém está internado no hospital de traumas, mas ele precisa de um atendimento um pouco mais especializado, o que é que faz? Manda para a metrópole, que é Recife. Então, essas metrópoles elas têm que ter todo esse aparato para poder ser chamada de metrópole. Mas aí aconteceu todo um processo nessas metrópoles. Todo mundo está indo morar nas cidades, mas acontece um processo por causa dessa especulação imobiliária. O que seria isso? São aqueles agentes imobiliários ou aquelas construtoras que a gente vê muito aqui em Petrolina, que elas compram os terrenos de áreas mais afastadas e menos valorizadas, guarda aquele terreno e fica esperando valorizar. Gente, quando a gente vai, um exemplo aqui, Pedrinhas, Rodeadouro, para esses lugares mais afastados do centro da cidade, eu tenho certeza que vocês já viram o tanto de condomínio de luxo que tem. Então, essas áreas, até poucos anos, elas eram nada valorizadas. Ninguém dava nada por esses terrenos. Então, essas construtoras, elas adquiriram esses terrenos para esperar valorizar e agora quem mora nas áreas afastadas são as pessoas mais ricas. Então, isso chama-se especulação imobiliária, tá? E aí, todo mundo indo para a cidade, morar na cidade, procurar emprego, acontece o quê? Um inchaço, uma macrocefalia urbana que vai causar uma economia informal. O que seria essa economia informal? São aquelas pessoas que não conseguem o emprego que foi procurar e elas se submetem a qualquer tipo de atividade de baixa remuneração. Por exemplo, vendedor ambulante, catador de papel, de sucata. E aí essas cidades, elas ganham um formato, uma hierarquia urbana. O que seria hierarquia? Sempre existe alguém acima de alguém, alguém que depende de outra pessoa, e isso é hierarquia, tá certo? Nós temos o esquema clássico e o esquema atual. O esquema clássico, ele dizia que uma vila, um pequeno núcleozinho, ele dependia da cidade local, e a cidade local dependia de um centro regional, e esse centro regional dependia de uma metrópole regional, e essa metrópole regional dependia de uma metrópole nacional. Ou seja, a vila não tinha ligação nenhuma com a metrópole nacional, por exemplo. Então era uma coisa muito restrita. Mas aí chegou a internet, chegou todo tipo de tecnologia que nós temos hoje e foi encurtando essas distâncias entre as pessoas, entre as cidades, consequentemente, tá? Então, hoje existe uma maior possibilidade de comunicação, de viagem através de transportes, tá? E essas complexidades que existiam entre as relações entre pessoas e cidades, elas foram diminuindo, mesmo que essas localidades geográficas estejam distantes. Hoje, por exemplo, esse esquema ele mudou.
Veja só, aqui a cidade ela já consegue se relacionar com a cidade local, a vila se relaciona com a cidade local, que a cidade local consegue se relacionar com a metrópole, com o centro regional, com a metrópole regional. Então, como é que isso acontece? Através da internet, da rede de telefonia fixa, móvel também, antena parabólica. Então, hoje a gente consegue conversar com a pessoa da China. Hoje, uma empresa de Petrolina, ela consegue conversar com uma pessoa de fora. Não à toa, nós temos uma economia baseada na fruticultura e é exportada para outros países. Então, esse distanciamento geográfico, ele continua. Mas e o que encurtou? A telecomunicação. Essa relação encurtou. Então, essa hierarquia urbana, ela foi mais estreitada porque essas pequenas localidades, ela já consegue se relacionar com outras maiores. Coloquei aqui um exemplo, eu acho que não vai ficar visível para vocês, mas eu vou tentar interpretar, tá certo? Aqui, essa grande metrópole nacional, tá vendo esse quadrinho vinho mais escuro? Grande metrópole nacional é aquela que consegue se relacionar com todo o país e consegue se relacionar também com países de fora, que tem influência em todo o país e que tem influência também lá fora. Então, grande metrópole nacional, nós temos São Paulo, apenas São Paulo. Mas nós temos metrópole nacional, que são aquelas que conseguem ter influências dentro do país, mas consegue ter fora também, mas não é de tamanho impacto como a grande metrópole nacional. E aí nós temos Brasília e São Paulo e Rio também. Nós temos as metrópoles e as capitais regionais. As metrópoles geralmente são as capitais dos estados, tá? E a capital regional são aquelas que, além de influenciar dentro do seu próprio estado, ela consegue influenciar alguma região circunvizinha. E aí vai entrar agora os conceitos mais específicos, tá? Que a gente vai precisar aprender. O primeiro é conurbação. Conurbação. Extensa área urbana formada por cidades e vilarejos que formam surgindo e se desenvolvendo um ao lado do outro, formando um conjunto. Novamente, eu coloquei a fotografia de Petrolina e Juazeiro. Oxente, segundo o conceito, conurbação é quando cresce tanto uma cidade que ela consegue emendar na outra, encontra-se com a outra. Mas Petrolina não encontra o Juazeiro por causa do rio. Mas economicamente falando, essas duas cidades elas não têm como ser separadas. Então, conurbação é quando existe o crescimento de uma cidade ou de uma metrópole, seja lá o que for, tanto que ela consegue se juntar-se a outra, tá certo? Isso é conurbação. E metrópole, como eu já expliquei para vocês atrás, é uma cidade de elevado desenvolvimento urbano que organiza em torno de si uma centralidade responsável por estabelecer uma rede composta por cidades a ela dependentes, compondo uma densa rede urbana onde se concentram as principais atividades, empregos, capitais de uma determinada região. Então, no nosso estado, Pernambuco, nossa metrópole, Recife. Coloquei aqui outra fotografia, outro mapa, aliás, com as principais metrópoles do Brasil. Então, você percebe que são as capitais. Essas bolinhas, elas vão variando de tamanho de acordo com a população e com o impacto que ela também causa dentro do estado, ou da região, ou do próprio país, tá certo? Então, nós vemos aqui que o maiorzão, São Paulo, e o médiozinho, Rio, e por aí vai. Agora, o que é megalópole? Megalópole é um novo conceito que a gente vai aprender agora. Megalópole é uma cidade, é uma metrópole que tem tantas cidades vizinhas que elas crescem até se unirem. Então, as cidades elas vão crescendo, 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 crescendo até emendar-se.
Isso a gente viu atrás que quando uma cidade emenda-se a outra conurbação, tá? Quando duas ou mais metrópoles crescem a ponto de encontrar com a outra, chama-se megalópole. Eu não sou muito boa de inglês, mas eu pronuncio Boston. Então, Boston é um exemplo de uma megalópole, que é o encontro da metrópole Boston com a metrópole Washington. Então, essas duas metrópoles, elas cresceram tanto a ponto de encontrar-se. Isso é megalópole. Nós temos uma megalópole no Brasil, o encontro de São Paulo, Santos, Campinas e Rio de Janeiro. Então, são metrópoles que cresceram tanto que encontraram-se. Isso economicamente ou fisicamente falando também, certo? E nós temos as cidades globais. As cidades globais são conhecidas como metrópoles mundiais. São centros de influência internacional, também conhecidas como metrópoles mundiais. São grandes aglomerações urbanas que funcionam como centro de influência internacional, estão no topo da hierarquia urbana. Então, desde o início que eu falo para vocês que no Brasil, a metrópole que tem mais poder nacional e internacional é São Paulo. Então, ela é a única cidade global. Então, ela além de fazer parte de uma megalópole, além dela ser uma metrópole, ela também é uma cidade global. Isso porque ela concentra muitas transnacionais. O que são transnacionais? A gente pode chamar transnacional ou multinacional, não importa, tá? É aquele tipo de empresa que ela tem várias filiais instaladas em vários países. Posso dar um exemplo, o McDonald's, por exemplo. Ela tem várias filiais em vários países, então é uma empresa multi ou transnacionais. Então, essas cidades globais, elas comportam várias transnacionais dentro delas. Aqui eu coloquei um exemplo de um mapa que mostra as cidades globais. Nós percebemos aqui que no Brasil nós só temos São Paulo. Agora, o que é uma megacidade? Uma megacidade, ela precisa seguir um caráter mais quantitativo. Ela tem que ter pelo menos mais de 10 milhões de habitantes. Passou de 10 milhões de habitantes, é uma megacidade, tá? Então, vocês vão perceber que tem cidade que ela pode ser uma megacidade, pode ser uma metrópole, pode ser uma megalópole, ela pode ser tudo ao mesmo tempo, tá? Aqui o exemplo de megacidades. Dentro do Brasil, nós só temos São Paulo e Rio. E ainda temos cidades alfa, cidades globais beta e cidades gama, globais gama, né? As cidades alfa são aquelas que têm mais importância porque ela tem mais influência em caráter mundial. Nós temos, por exemplo, Nova York, Londres, Paris, Tóquio. E já as cidades betas, elas têm influência intermediária. Nós podemos citar Roma, Atenas, Cairo. E a cidade gama é aquela que tem menor capacidade de influência em relação ao mundo. Podemos citar Bélgica, Catar, Quênia, Espanha. Fim. E que o mínimo que a gente faça seja a cada momento o melhor que afinal se conseguiu fazer. Beijo, muito obrigada. Beijo, 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 saudades.